Bom, primeiro eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais gente. Se você não sabe o que fazer com seu bebê numa viagem internacional longa, fica comigo até o final que eu vou te ajudar. Eu tentei várias coisas ao longo dos anos com meus 6 filhos. Como a gente mora na Ásia há 12 anos, a gente vai ao Brasil às vezes, de férias, e aí leva as crianças. Então eu já tentei várias coisas. No começo, eu tentei a cadeirinha do carro, porque a gente tem passagem para todos. Como é uma viagem muito longa, não dá pra ir no colo o tempo inteiro. Então a gente reveza, um pouco no colo e um pouco na cadeirinha. No começo eu levava o bebê conforto do carro. E aí tentei colocar na cadeira, eu amarrei com um cinto pro bebê ficar ali, pra ele poder dormir, pra ele ficar seguro. Mas olha, era uma briga danada no avião. Eu tentei assim mais de uma vez com diferentes crianças e sempre era uma confusão, especialmente na parte ocidental do mundo, né? Aqui na Ásia não costumava dar muito problema, mas no primeiro trecho era bem complicado. Da aeromoça mandar despachar a minha cadeirinha e eu ficar sem nada, porque eles dizem que não é seguro. Essa parte da cadeirinha não ser segura, eu sinceramente ainda não consegui entender por quê. Porque mesmo a criança com cinto, né? Cinto no bebê conforto e o cinto na criança, e mesmo assim não deixava. Então era uma briga que eu sempre perdia, não tinha jeito. O bercinho do avião nem sempre a gente consegue, porque tem que pagar extra e nós somos várias pessoas, várias crianças, e não dá pra todo mundo sentar ali na frente, é sempre complicado, a gente não consegue pegar aquele bercinho. Acho que eu consegui uma vez só no meu primeiro filho e depois nunca mais consegui. Depois que eu já tive mais filhos, né? Então a cadeirinha já não deu certo. Já tentei aqueles infláveis que você coloca na frente do banco pra criança poder ficar esticada, ficar deitada. Já deu certo em alguns voos, em outros voos não deu, criaram problema, mandaram a criança colocar o cinto. Então assim, realmente é meio complicado. Da última vez que eu viajei, eu levei aquele inflável pro meu bebê dormir ali. Só que eles criaram muito problema, disseram que o bebê tinha que estar no colo, tinha que estar com cinto e tal. Então quem usou foi o meu 5º filho, que tem 3 anos. E aí ele foi sentado com o cinto, mas ele usou aquilo como apoio de pé. Como apoio de pé é ok, eles não encrencam. Mas como caminha pra deitar, eles sempre vão arranjar confusão. Então assim, depois de tantas tentativas de várias coisas diferentes, né? Eu já vi bebê naquelas caminhas mesmo infláveis que você coloca por cima do banco, eles também criam problema, os comissários de bordo, as aeromoças. Eu já decidi que a melhor opção é o canguru. A gente usa o canguru da marca Ergo Baby e eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda da marca, realmente porque eu gosto muito. É um canguru ergonômico, existem outras marcas que também tem cangurus ergonômicos que eles apoiam bem o bebê, porque o ideal é o bebê não ficar assim, tão em pezinho, porque tem uns cangurus que o bebê fica assim, então força muito a parte da virilha do bebê e aí pode atrapalhar. Então o Ergo Baby e outros cangurus ergonômicos, eles têm uma base mais larga, então a criança senta e abre mais a perna e encaixa aqui na gente. Se a criança é muito pequena, eles têm um insert pra você colocar pra criança ficar mais em pezinha e a perninha ficar mais pra dentro. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cangurus e slings, mas o Ergo Baby é o que funciona mais. Então pra gente não existe viagem com criança pequena sem Ergo Baby, porque as crianças ficam presas na gente, elas ficam seguras a viagem inteira, nenhuma comissária de bordo reclama. Só na hora de o avião decolar e pousar que tem que tirar a criança, sentar no colo e colocar o cinto de segurança de criança. E aí não tem discussão, tem que fazer. E mesmo se a criança estiver dormindo, eles vão mandar a gente acordar a criança e a criança vai berrar pra ela poder colocar o cinto. Mas assim, durante a viagem, eu sinto que o fato da criança estar no canguru é um sossego pra todo mundo, porque ela vai dormir muito melhor, os pais conseguem dormir, porque a criança tá presa aqui, você consegue dormir. Você não tem que ficar segurando, né? Você libera os braços, você não tem medo da criança cair no chão, se você dormir, a criança rolar e cair. Você não tem medo da turbulência, porque se tiver uma turbulência, a criança tá presa em você e você tá de cinto, então tá tudo bem. Se a criança estiver deitada no banco e tiver uma turbulência, realmente é muito perigoso. Então, pela segurança da criança, o ideal é ela sempre estar de cinto ou presa na gente, né? Ou teoricamente no colo, mas eu acho o colo numa viagem muito longa, por exemplo, daqui pro Brasil a gente gasta mais ou menos 34 horas pra chegar, é uma viagem muito longa. Quem é o pai e a mãe que consegue segurar uma criança no colo esse tempo todo? É impossível. E às vezes a criança dorme, a gente consegue colocar um pouquinho no banco pra dar uma descansada, ou mesmo se ela tá acordada e não for tão bebezinha, ela consegue sentar ali e tal. Bom, o fato de ter uma cadeira extra é boa, mas pra maior parte da viagem acaba ficando no canguru, é o jeito mais seguro. Quando eles são muito pequenos, eles não conseguem usar o cinto, é lógico, né? Se a criança já consegue maiorzinha, tipo o meu de 3 anos, ele já senta, já coloca o cinto, tá tudo certo. Mas assim, pra bebês, o ideal é ficar no canguru, porque é o mais seguro pra eles, é o mais tranquilo pra gente. A gente consegue dormir um pouco mais também, porque a criança dorme mais tempo no canguru. Então acho que vale muito a pena. Item assim, número 1 de viagem internacional longa com bebê, é levar o canguru. Bom, com relação às mamadeiras,
Mamadeiras era outro negócio assim que já me deu muita dor de cabeça, porque quando a criança tá amamentando exclusivamente é tranquilo, né? Você só se leva e tá tudo certo, a comida da criança tá ali. Mas se a criança toma mamadeira, ou toma, né, peito e mamadeira, ou toma só mamadeira, aí você já tem que dar mais mamadeiras durante essa viagem. Uma viagem, como eu falei, muito longa, e aí a criança precisa mamar várias vezes. Então, o que que eu fazia no começo? Eu levava ali, sei lá, umas 2, 3 mamadeiras e ficava tentando lavar aquilo. Só que a água do avião, ela não é uma água limpa. E eu já ouvi assim, da aeromoça, sabe? Olha, não dê essa água pro bebê. Não lave a mamadeira com ela. A própria água quente do avião não é uma água confiável. Eu já li matérias falando que ali tem muito fungo, que é muito complicado. Então eu ficava sem saber o que fazer. Tentava lavar ali na pia do banheiro, mas é que nenhuma água do avião é confiável. A não ser a água mineral de garrafa, claro, que é que a gente bebe. Mas a água que sai da torneira da pia, a água que sai ali daquela água quente, que inclusive eles usam pra fazer o café, né? Aquilo não é confiável, especialmente pra um bebê pequeno. Então, uma amiga minha me deu uma dica da última vez, gente, olha só, levei 6 filhos pra descobrir isso, que o ideal era levar várias mamadeiras limpas. Você leva várias mamadeiras limpas e leva aqueles potinhos, assim, aqueles containerzinhos pra separar a fórmula. Então você já leva ali divididinho. Claro que no meu caso, que a viagem é muito longa, eu levo aquilo e levo a lata de fórmula dentro da mala de mão ali em cima do bagageiro, pra eu poder repor. Mas é muito prático. A criança chorou, tá com fome, você já pega ali a dose certa, que tá naqueles containers, assim, que separam as fórmulas. Eu vou colocar o link aqui na descrição também, se alguém quiser. E aí você já pega aquilo ali, já coloca na mamadeira, aquela fórmula separada, já mistura com a água mineral, daquela de garrafa do avião, e já dá pro bebê. E cada mamada é uma mamadeira. Então, esse seria o ideal. Eu não sei se é o possível, de repente pra mãe é complicado ter várias mamadeiras, mas eu penso assim, que nem o meu filho, ele usa a mamadeira da Nuke. Eu sempre dei as coisas da Nuke desde pequeno pra todos os 6. Só que aí tem mamadeiras com bico parecido, que são mais baratas, e aí você pode comprar e levar na viagem, porque às vezes você precisa, sei lá, de 6, 7, 8 mamadeiras, dependendo do tamanho da viagem e do tanto de mamadeira que o filho toma. Então vale a pena você levar várias, porque você garante que o seu filho não tá com uma mamadeira suja, com cheiro de leite azedo da última mamada ou da penúltima mamada. E é mais seguro pra criança e não tá usando a água contaminada ali do avião pra lavar a mamadeira. E aí, se quiser, de repente, na parada, no aeroporto, aí lava no banheiro, né, com sabão, joga uma água quente ali, que às vezes tem aqueles filtros com água quente, pelo menos aqui na Ásia tem, e aí enxágua. Mas, realmente, assim, pra mim o que mais facilitou foi ter várias mamadeiras. E com a chupeta, a mesma coisa. Tenha várias chupetas, porque se a chupeta caiu no chão do avião, que é um lugar imundo, avião é um negócio muito sujo. Então, assim, a chupeta caiu no chão, você só coloca na bolsa lá separado e pega uma limpa. É mais fácil durante a viagem ter várias chupetas limpas do que tentar limpar. Já com relação a mudas de roupa e fraldas, eu levo um monte. Numa viagem tão longa assim, claro que não é a realidade de todo mundo. Todo mundo que vai ficar indo do Brasil pra Ásia o tempo todo, então vocês adaptam, né, gente? Se a viagem dura, sei lá, 7 horas, 6 horas, 10 horas. Se essa viagem internacional é uma viagem mais curta, vocês vão adaptar. Mas assim, no meu caso, que a minha viagem é muito longa, então eu vou levar, assim, pelo menos umas 7 mudas de roupa pro neném, porque às vezes tá bebendo água, ou cai leite, ou se o neném for muito pequeno, ainda faz aquele cocô líquido, faz aqueles cocôzões, suja tudo, ou se faz muito xixi, ainda mais que fica muito no canguru, fica mais apertadinho ali, se o neném faz muito xixi, acontece de vazar com frequência. No nosso caso já aconteceu algumas vezes da gente estar com o neném, de vazar na nossa roupa. Eu também levo muda de roupa extra pra mim e pro meu marido. A gente sempre tem muda de roupa extra e a gente vai revezando o neném. Então se acontecer de vazar, de molhar, às vezes até molha o canguru. Eu, no caso, tenho 2 cangurus, porque eu uso com todos há muitos anos e eu tenho 2, e aí eu coloco na mala os 2, na mala de mão. E aí quando um tá muito molhado de xixi, eu troco pelo outro. Eu normalmente uso os 2, numa viagem tão longa assim. Então umas 7 mudas de roupa, mais ou menos, pro bebê, fralda, muita fralda, coloca várias fraldas na mochila e eu coloco mais fralda na mala de mão, que vai no bagageiro, para o caso dele precisar, né? Porque imagina, você ficar sem fralda no avião é complicado. E às vezes eles até dão uns kitzinhos para bebê, mas eles botam aquela fralda pequena ou quase de recém-nascida. São umas fraldas muito minúsculas. Normalmente não servem nas crianças. Então eu garanto bastante fralda, bastante muda de roupa, uma mantinha pra, de repente, se o avião tiver muito frio, cobrir o bebê. Se você tiver uma cadeira extra, se quiser deitar o bebê um pouquinho, não sei, no colo, tiver cansada de segurar e tal, uma coisinha pra você cobrir. Normalmente em viagem internacional mais longa eles dão um cobertor. Eu às vezes uso esse cobertor pra forrar o banco e uso a mantinha pra cobrir o neném
quando tá dormindo. Mas o fato do bebê estar no canguru também é uma coisa que ajuda ele a não acordar toda hora. Então assim, às vezes um neném do vizinho chorou, e aí o neném acorda. Mas se o neném tá no canguru, mesmo se ele acorda, você faz assim, um shhh, e a criança volta a dormir mais rápido. E muitos cangurus têm aquela cobertura assim, que você fecha e aperta aqui, né? E tem aquele botão de pressão aqui, e o neném fica com a cabeça mais fechadinha. Claro que ele tem ar, tá? Ele respira aqui pela lateral, ele tem muito espaço aberto. Mas o fato de ter essa cobertura aqui também ajuda com a questão da luz. Às vezes acende a luz do avião, ou o bebê dormiu durante o dia. Então ali ajuda a ficar um pouco mais escurinho pra criança. Essas são as dicas que eu tenho pra dar, espero que ajude. Espero que as pessoas que precisarem viajar com os bebês façam uma ótima viagem. Não é um monstro como a gente pensa. Claro que no primeiro filho tudo é mais difícil, mas depois a gente vai vendo que fica mais tranquilo. Só assim, se programar bem, preparar bem a bolsa do neném, colocar todas as coisas que você vai precisar usar na viagem, ter coisas extras, lembrar sempre de levar coisas extras, pra não ficar preocupada que, ai, acabou a roupa, não tem mais roupa, ou a mamadeira tá suja, como é que eu lavo? Lembrar de sempre levar mais coisa. O que não couber na mochila, você pode colocar na mala de mão em cima, e aí durante a viagem você pega ou pede ajuda, né, pro seu marido ou pra alguém que estiver com você, ou o próprio comissário de bordo. Eles também ajudam, se for preciso. Se você tá viajando sozinha com o neném, por exemplo, você pode pedir ajuda da companhia também. Eles são muito prestativos em geral. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. De novo, não esqueçam de seguir o canal, de dar um like, e a gente se vê no próximo.